Olá, signo de Leão, tudo bem com vocês? Eu me chamo Nayara Cordeiro e eu tô aqui para iniciar mais uma temporada de vídeos aqui pro meu canal. O signo de Leão é o signo que mais teve visualização no mês de novembro. Sou muito grata, gosto muito das pessoas desse signo, então gratidão mesmo. Então, nada mais justo que iniciar o mês de dezembro com as tiragens para Leão, dizendo aqui uma leitura e eu espero de coração poder ajudar vocês através dessa canalização. Estamos aqui muito bem protegidos, como sempre, pelo apoio, proteção, ancoragem, a guiança do meu amado São Miguel Arcanjo. Então, peça, né, a ele ou ao que você acreditar, tá tudo certo, para que você tenha o discernimento necessário para levar daqui apenas o que é necessário, o que te cabe. Nem sempre as leituras ressoam, são leituras de acesso à energia coletiva. Então é muito importante que vocês entendam isso. E precisando de mim, tem o meu WhatsApp na descrição. Eu posso te ajudar com uma leitura mais específica, identificando o seu arcano pessoal, através também da numerologia pitagórica, que é um trabalho que eu tenho feito principalmente nesse final de ano. E eu tenho certeza que vai ser muito proveitoso para você. Então, se você se interessa, se quiser fazer essa tiragem comigo bem específica para você, é só entrar em contato, tá bom? Então vamos lá. Vou iniciar aqui então a nossa leitura. Qual mensagem essa pessoa precisa ouvir nesse momento? Gratidão, São Miguel, desde já. Já temos aqui o Eremita, que é uma carta muito forte, um arcano maior, e é uma carta que, para mim particularmente, é uma das cartas mais positivas do tarô. Aqui já, de início, eu já peguei a mensagem principal, por quê? Quando eu viro e tenho aqui o eremita, eu tenho o quê? Um velho sábio. Então, ou seja, uma pessoa com uma sabedoria extraordinária. Mas essa pessoa que muitas vezes, né, até nos tarôs, todos os tarôs que eu tive contato e que eu tive conhecimento, o eremita, ele é um senhor, é um velho. Então, o que que isso traz pra gente de mensagem principal? Para a gente adquirir a sabedoria plena, é preciso, primeiramente, paciência, entender que as coisas não acontecem do dia para a noite, como a gente quer. A gente tem essa sensação de imediatismo e é muito forte, né, pra gente, na nossa humanidade. Mas a vida muitas das vezes nos pede paciência, calma, tranquilidade. Então, quando o eremita vem, ele pode me falar de uma pessoa com uma sabedoria muito elevada, ou talvez ele me fala de um pedido para que você faça isso. Então, todos nós temos essa capacidade de acessar essa serenidade, essa paz interior, mas diante de tantos acontecimentos da nossa vida, por vezes a gente acaba pregando peças em nós mesmos. A gente acaba nos sabotando. Às vezes a vida te pede um momento de recolhimento, um momento de interiorização, para que você entenda até mesmo assim, não só para uma situação específica que você talvez possa estar passando, mas às vezes aqui a situação principal é você identificar um padrão. Se você está passando por uma situação, pode ser que exista um padrão repetitivo na sua vida que precisa ser liberado, que precisa ser libertado. Nada é por acaso, eu vou abrir a mesa aqui para a gente entender melhor, mas juntamente com o eremita me vem a carta da temperança, que também é uma carta super espiritual, que venha nos falar sobre esse equilíbrio que é necessário, que é muito importante. E, gente, você consegue se equilibrar no agito, quando as coisas estão aquele turbilhão de emoções, mil coisas acontecendo, você não consegue. Então é quando você se interioriza através do que você acredita, né? Aqui a gente não fala especificamente de uma religião.
Você deve sim buscar a sua ancoragem. No que você se ancora hoje? Busque isso. Se isso te faz sentido, se é a verdade do seu coração, tá tudo certo. É esse o caminho. Só que você precisa identificar as vezes em que você se sabota nessa história. Porque quando eu paro, entendo que existe sim algo trabalhado, algo está trabalhando ao meu favor. E se o meu coração me pede para parar, esse é o momento. Se todas as vezes que eu vou contra a minha intuição, eu me sinto mal, é necessário perceber isso para que você se conecte verdadeiramente com o lado espiritual, com a sua força, com o seu divino, né, com o seu sagrado, para que você encontre esse equilíbrio que a temperança está pedindo aqui, tá? Então, né, já de cara eu já senti que essa era a mensagem. E agora eu vou abrir a mesa para a gente especificar melhor do que a gente está falando. Mas eu espero que você já tenha entendido bem essa mensagem aqui, que foi muito específica. Então vamos lá, o que mais? Sobre esse eremita, o que mais? Qual a realidade aqui, por favor? Espiritualidade. O que mais? Tá. Isso. Aqui me confirma, sim, que existe uma pessoa que está em desequilíbrio dessa coisa de não parar um pouco. Existe algo que você faz, e pode ser aqui um padrão, me vem muito essa palavra padrão aqui. Então, existe um padrão que você faz, algo que você faz, assim, ó, repetidamente. Tá, aconteceu isso, vou lá e faço isso. Acontece isso, faço isso. Só que assim, aqui o que tá me pedindo, ó, Rainha de Copas invertido, quando você não ouve a sua intuição. A rainha de copas, ela não é a rainha da ação. A rainha da ação é quem? Rainha de paus. Então, o que que me caiu aqui? Rainha de copas. A rainha de copas, ela é uma rainha muito sentimental, ela é muito... Ela é quase uma sacerdotisa para mim, sinceramente. Na minha particularidade de como eu vejo o tarô, ela é uma rainha amorosa. Ela é uma rainha que escuta, ouve o sentir, o coração, a sua emoção. A sua emoção vale muito para ela. Então ela age de acordo com a sua emoção, com a sua intuição. Nesse sentido aqui, o que mais me bate é para intuição. Não estamos falando de algo específico aqui. Então se adeque à sua realidade, seja âmbito amoroso, financeiro, né, trabalho. A gente sabe que isso acontece muito no ambiente de trabalho, da gente não ouvir a nossa intuição também. Mas enfim, vamos lá. Aqui me caiu o eremita novamente no outro deck, só que invertido. Então isso me confirma que a vida está te fazendo esse pedido. Só que você está o quê? Desconexo com a sua intuição. Então, e aqui, gente, independente se você é homem ou mulher. Aqui eu estou falando claramente de uma pessoa que não tem ouvido a sua intuição diante de alguma realidade. Só que me fala muito assim, ó, de uma coisa que acontece e aí você age de certa forma. Só que essa ação vai muito contra a sua intuição. E é a hora que a vida te pede para parar um pouco, para internalizar o seu sentir, os seus sentidos diante dessa realidade. Então é a hora de você parar. Para quê? Para buscar o seu equilíbrio. Tem algo que você precisa entender. Não basta só sentir, expor para fora o seu sentir. Eu sinto que essa situação está dessa forma devido isso, isso e isso. Essa é a minha intuição. Então, por que que eu ajo de uma maneira contrária à minha intuição? Por que que eu estou dizendo isso? Porque eu tenho aqui um 9 de paus invertido. E o 9 de paus, até nesse sentido, nesse contexto aqui, ele vem me falar da autossabotagem, sabe?
autossabotagem. Então, aqui é um chamado da alma. Sua alma está te chamando. E eu sinto que já faz tempo isso aqui, tá? Que a sua alma te chama, te convida para ver essa situação, analisar, entendeu? O que que é necessário, o que que é realmente necessário. Porque às vezes a gente acha, eu preciso fazer isso agora. E aí é onde a gente se sabota. Porque esse imediatismo é o nosso maior vilão, muitas das vezes, né? Então vamos lá. O que mais? Então aqui, eu vejo uma pessoa confusa. As nuvens me saiu aqui, tá? Carta das nuvens. Então tem aqui uma confusão mental, porque quando a gente está nesse desequilíbrio, a gente entra no modo nuvens do baralho cigano. Essa confusão mental, mente dispersa, alguém precisa se concentrar e essa concentração não é em um fator externo, é em você. E esse é o maior presente, é o que eu acabei de ouvir aqui, porque aqui eu tenho a carta do buquê. Esse é o maior presente que você vai poder se dar nesse final de ano. Ouvir a sua intuição, o que o seu sentir está te dizendo. E o seu sentir não está te pedindo para fazer absolutamente nada nesse momento. O seu sentir está te pedindo para se ouvir. E como que eu faço isso? Na prática, é quando você abre mão de um fim de semana agitado para ficar na sua casa e praticar uma meditação. Ou se você me disser que dentro da sua casa você não consegue meditar, você não consegue ter paz, que acontece, é super normal também, né? Procure fazer alguma prática que te permita isso. Aqui o momento é de ficar mais sozinho ou sozinha. Não é o momento de fazer, sabe, muita extravagância, muita coisa. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que provar algo. Você não tem que provar nada, entendeu? É mais você com você. Ah, mas por que você não quer ir? Eu não quero ir. A minha intuição está me dizendo aqui para não ir. Então é onde você não vai, né? É simples, né? O que mais? Fim de uma ilusão, carta da lua. A carta aqui também. Uma situação que pode ser uma mensagem, algo por escrito. Pode ser um documento também. Preciso clarificar isso aqui. A cruz. Esse documento, não, eu não sei, assim, eu não tô sentindo uma energia boa vindo dessa situação aqui. A lua, por muitas vezes, fala de ilusão, mas também pode me dizer sobre a sua intuição, né? Que é o que a mensagem principal aqui. Então, pode ser que exista algum documento aí. Aqui tá me falando muito sobre isso, tá? Aqui eu tenho a raposa e eu tenho a cobra. Juntamente com a estrela. Me falando de uma situação aqui, pode ser uma situação, aqui eu tenho certeza que está ligada a esse documento, a esse algo em escrito aqui. A cruz, ela fala muito de fardo, não é algo bom. Mas quando esse fardo se solta, você olha para trás e você vê que não era necessário, mas também foi, tipo assim, a espiritualidade abençoando também. Eu aprendi com isso, né? No sentido de eu aprendi com essa situação. Mas eu tenho aqui, de um lado, a raposa, que me fala muito de esperteza,
estratégia. Juntamente com a cobra, me fala de manipulação. Não é uma energia boa, sabe? Aqui nesse sentido. Mas eu vejo algo espiritual aqui também. O que mais, por favor? O que a gente tá falando aqui? Ó, Cavaleiro de Paus. Tá. Cavaleiro de Paus com 6 de paus. Caraca. Eu tô vendo aqui uma prisão, um aprisionamento. 5 de espadas, 8 de copas, 9 de espadas. Meu Deus. Meu Deus, que leitura. Olha só. Cavaleiro de Paus. Ele me fala muito do cavaleiro entusiasmado. Só que o Cavaleiro de Paus, ele saiu junto com a morte invertido. Ou seja, alguém nega um renascimento. A morte, ela me fala muito disso, de um renascimento. Mas alguém nega isso. Então, não é uma energia boa. Então, pode ser que eu esteja falando aqui justamente dessa situação de você querer a todo custo fazer algo, sabe assim, ir contra a sua intuição sobre uma situação aí. Não tá claro aqui do que se trata. Mas eu vejo aqui uma pessoa querendo ganhar algo a todo custo. Só que aqui alguém já tem um esclarecimento de que é algo perdido, porque 6 de paus invertido. 6 de paus, na posição normal, é a carta da vitória. Quando você se sente vitorioso diante de alguma coisa. Mas aqui alguém já sabe que perdeu algo, entende? Com a carta da raposa e a cobra, pode ser que houve manipulação, houve estratégia nessa situação para que essa questão aqui desse documento, é algo escrito aqui. Tem uma questão de um documento aqui, tá? Então pode ser sim que existiu alguma forma de manipular para que talvez um documento não fosse assinado, não sei, ainda não, isso não está claro para mim. Mas quando a gente sabe que quando é relacionado a documento, a documentação e manipulação, quando a energia é pesada, e é uma energia muito pesada, porque as cartas ali do fundo do deck são cartas assim, ó, de tristeza, noites mal dormidas. É assim, ó, é uma situação, gente, ruim. Eu acho que é ruim para todo mundo que tá envolvido aqui, tá? Não é uma coisa boa para ninguém. Aqui não tem ninguém feliz. Isso é uma certeza que eu tenho. Sabedoria. Portal da sabedoria. Então, quando esse portal sai, é o quê? A vida te pedindo para entrar no modo eremita urgente. Porque a sua intuição, que é algo muito precioso que você não está ouvindo. Então, adeque à sua realidade. O que que essa carta, esse documento escrito aqui, o que que isso tem a ver com a sua situação? Por que que isso te faz entrar no modo de perder o sono, uma tristeza, um desgaste aqui, sabe? Ó, as cartas que estão no fundo desse deck são cartas assim, ó, que falam muito de ilusão, de ego, sabe? Uma incompletude emocional. Alguém quer sair de uma situação, ó, porque eu tenho aqui 8 de copas e eu tenho 9 de espadas, que é uma carta assim de angústia, de desgaste. Alguém tá aprisionado numa situação assim, ó, que a pessoa não consegue ter paz na vida, para seguir a vida, entende? Então, se é você que tá nessa situação, querendo sair de algo para seguir a vida, entenda que nesse momento é o momento de ouvir a sua intuição. A mensagem principal aqui dessa tiragem é: ouça a sua intuição. Tem alguém que não ouve a voz do seu sagrado, independente se você é homem ou mulher. Todos nós temos essa sacralidade e, infelizmente, isso está em desconexão.
A vida te pede um equilíbrio. E onde que você consegue esse equilíbrio? Nos lugares que você sente paz. Se não é na sua casa, não é. Então você vai conseguir arrumar uma forma de ficar consigo mesmo nesse momento para se interiorizar e entender o que que você precisa. É o que você precisa. Entendeu? Aqui claramente me diz: você precisa. É para você. Você não vai fazer isso para ninguém. Você vai fazer isso por você. Então não é o momento de pensar na necessidade do outro, tá? Não me falou claramente do que especificamente que a gente esteja falando aqui, não saiu cartas de relacionamento, mas adeque a sua realidade. Você entendeu bem o que que a espiritualidade quis dizer aqui. Tenho certeza disso. Então vamos lá. Qual o aconselhamento final para essa pessoa, por favor? Dê as boas-vindas aos novos começos com o coração aberto. Então, será que a gente não está falando aqui de uma situação em que alguém quer estar num contexto que já não é legal? Que eu tenho aqui 6 de paus invertido. Então, é a carta da não vitória. Você não se sente vitorioso ou vitoriosa nessa situação. Existe aqui muita carta de, assim, fazer no externo. Mas por dentro alguém tá mal, tá muito mal numa situação, uma realidade. Pode ter a ver também com uma assinatura de um documento, tá? A orquídea. Reconheça e celebre a prosperidade na sua vida. Por quê? Porque aqui eu estou afirmando para você que quando você solta uma situação e você começa a viver por você, se valorizando mais, porque eu tenho aqui 9 de ouros invertido também. Não cheguei a falar sobre essa carta. Mas eu tenho aqui uma desvalorização de si também. É onde a prosperidade é desbloqueada na sua vida, é onde as coisas vão acontecer na sua vida como você merece. Isso não quer dizer que vai acontecer como a gente quer. Quem me dera se as coisas acontecessem como eu quisesse na minha vida. Não, mas lá na frente eu agradeci, entende? Sempre quando aconteceram coisas na minha vida que não saíram como eu queria, lá na frente eu agradeci, agradeci assim, de joelhos. Por quê? Porque foi muito melhor. Só que é isso, é sobre você acreditar, é sobre você seguir e seguir por você. Se amar mais nessa situação, entender o seu sentir, porque por mais que você faça de uma forma, o seu sentir está em desconexão. Você está se sabotando numa situação. É isso. Gratidão e até o próximo vídeo.